Está começando o quarto episódio do podcast Away e hoje a gente vai falar um tema que é bem importante, bastante direcionado principalmente para os pais. A gente vai estar falando sobre pedagogia e a psicologia no meio do ambiente familiar. E eu tô aqui com Gustavo. Olá pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece ainda, né, eu sou o Gustavo Facini Abstrit, sou neurocirurgião e é um prazer estar aqui novamente, né, com essas convidadas aqui que a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, né, que é essa parte de família, né, filhos, aí entra um monte de coisa. Bom, a Alessandra foi minha colega de colégio, né, mas é um prazer agora ver que está trabalhando bastante aqui em Cachoeira, sendo muito bem recomendada. Então, deixar que você apresente, né, pro pessoal. Alessandra, quem é você? Então, meu nome é Alessandra, sou psicóloga e faço parte da Cristale, que a gente vai apresentar aqui um pouquinho o que é essa empresa. Legal. E a Cris também. Se apresenta pra gente, Cris. Bem, eu sou a Cristiane, sou pedagoga e sócia na Cristale. A Cristale é uma empresa que surgiu há um tempo, já estava um projeto no nosso coração, né? Unindo a psicologia e a pedagogia para trabalhar com o núcleo familiar. Fazemos mentorias familiares, trabalhamos com o público adolescente e com o público infantil também, mas sempre voltado ao núcleo familiar, né? A todas as demandas que requer os vínculos familiares. E hoje a gente sabe que eles têm uma modelagem bem diversificada e cada vez mais os desafios estão aí para as pessoas, para os pais, né? Para as mães, para os pais e para as crianças também, para os adolescentes. Então nós viemos para ajudar. Falando nesse assunto, a gente somos irmãs também, então não tem como falar de família e a gente trabalha em família também, né, Cris? Então é unir os dois núcleos, né, da psicologia e da pedagogia, mas também um trabalho em família, né? A gente junta as nossas experiências profissionais com as nossas vivências pessoais e vem formar a Cristale, que é a Cris e a Ali. Eu ia chegar nesse ponto, eu pedir porque a união da psicologia, pedagogia, as irmãs, o nome também tem essa união, né? Queria que vocês contassem um pouquinho da história, como que vocês resolveram criar isso, como nasceu a Cristale e qual que é o objetivo de vocês com a Cristale? Bom, eu trabalhei 11 anos com o reforço escolar, né? Diretamente com dificuldades das crianças, né? Dificuldade de aprendizagem, de alfabetização, enfim. E nesse período, o que eu percebi é que a criança ela é só a ponta do iceberg e que muitas vezes as defasagens e as dificuldades estão ligadas ao emocional, à estrutura, né? Se a gente observar uma criança, muitas vezes a mudança de comportamento dela não é propriamente dela, né? Ela é reflexo de algo que ocorreu, que mudou a rotina, que deixou ela desestabilizada, insegura. Então, eu sempre tive esse olhar, assim, esse cuidado com as crianças para enxergar ela como um todo, e não apenas como o transtorno, a dificuldade, enfim. E quando a Alessandra terminou o curso de pedagogia, então a gente começou a conversar. Psicologia, né? Quando ela terminou a psicologia, a gente começou a trocar teorias, né? Conversar um pouco sobre isso e começou a surgir, então, essa ideia da gente trabalhar junto e fazer algo além da sala de aula, além de somente ensinar as disciplinas, os conteúdos, né? E trazendo a nossa história, nós somos irmãs adotivas, né? Então nós viemos também de uma configuração familiar diferente e a gente sabe que isso impacta sim no desenvolvimento de qualquer ser humano, né? Qualquer instabilidade que gere no núcleo familiar, ele vai refletir em algum lugar, né? E a ideia surgiu disso, assim,
dar esse amparo, de trazer isso, e é um serviço que não tem em Cachoeira, né? Que legal, Cris. E o que vocês têm recebido, enxergam de... Quais são as principais situações, assim, que vocês têm visto nas famílias que mais geram, talvez... O que mais procuram vocês? Mas por que mais procuram vocês? Acho que é isso que... A gente vê as famílias muito perdidas, assim, como agir, né? Tem um desejo muito grande de se ter filhos, né? De formar a família, né? Quando essa criança vem a expectativa, mas vem a realidade. Muitas vezes essa realidade não é compatível com aquilo que se espera, né? E a gente vem recebendo pais muito perdidos nesse sentido. Como é que eu vou fazer, né? O que eu posso fazer para melhorar? Questão de rotina vem muito, assim, né? Pais que não estão conseguindo estabelecer rotinas mais ou menos ideais, assim, né? Uma rotina estabelecida, porque tá tudo a questão muito bagunçada em relação, né, às rotinas das famílias, enfim. Vem aí algumas crianças já com diagnóstico e esse pai muitas vezes perdido, o que eu vou fazer? Meu filho tem TDAH, meu filho, né, tá com transtorno opositor, como é que eu, né, a escola não tá sabendo como agir, como que a gente vai agir em casa. Então, é de estar acolhendo essas famílias, de estar mostrando que tem outros caminhos e como lidar com essa realidade, né? Tem muitas vezes, até eu acredito já conversando sobre isso, que às vezes na grande maioria das vezes o problema tá nos pais, né? Como tu falou, os pais não sabem como lidar. Eu não gosto de usar a palavra problema, mas os pais, primeira viagem, não tem um curso, talvez, ou algo que ensine, né? Como ser pai, mãe... tão disponível, ou acho que hoje em dia até estão explorando mais essa área de realmente trazer ali uma questão de inteligência emocional, uma questão de como lidar com a criança da melhor forma, linguagem e tudo mais. Mas como que vocês lidam com isso quando vocês notam que, na verdade, o problema não tá na criança, mas sim no reflexo. No reflexo. A gente tem que trabalhar primeiro uma sondagem, né? Porque nós temos eu vou usar a palavra parentalidade, que engloba a maternidade e a paternidade, né? E nós temos a parentalidade ideal e a real. Então, primeiro a gente tem que trabalhar o luto com os pais. E que luto é esse? O luto daquele filho idealizado, a princesinha, o reizinho, aquilo que foi desenhado e projetado por anos, muitas vezes, né? E que quando chega na realidade, a gente sabe que não é assim. Porque são seres humanos, cada um com suas características, né? Então a gente tem que voltar lá atrás, quando esse relacionamento começou, né? Entre o pai e a mãe. Hoje a gente tem configurações diferentes, 2 mães ou 2 pais, né? Então a gente começa lá no princípio. São 2 pessoas diferentes, de núcleos diferentes, de contextos diferentes, convivências, experiências, que um dia resolvem que vão viver debaixo do mesmo teto e compartilhar a mesma vida, né? Então a gente tem que voltar lá atrás. E que vem com a sua bagagem aí de experiência, de vivência e muitas questões mal resolvidas às vezes. E aí isso vem de geração em geração e reflete na criança, com certeza, né? Então a gente vem tentando trabalhar nesse sentido. Vamos olhar para quem cuida, né? Não é só para a criança que precisa ser cuidada, mas cuidar de quem cuida, né? Que é essa família. Isso é uma coisa que as pessoas querem tanto ter filhos, né? Tanto e que não é que não pensem, mas não são preparadas muitas vezes, né? E é aquela coisa, às vezes a Rafa, minha esposa, fala, a gente tem uma filha de 2 anos, né? E é a melhor coisa do mundo, mas às vezes cansa, às vezes é desafiador, às vezes a gente tá cansado, né? Só que é uma responsabilidade imensa, mas a troca que vem é muito grande. Só que é uma responsabilidade muito grande que eu falo, no quesito que assim, a gente tem que estar, tudo que a criança está aprendendo é a gente que está ensinando. Então, desde inteligência emocional, como tu vai reagir, sei lá, caiu, quebrou um copo, né, ou quebrou alguma coisa, a gente pega as coisas que a gente tem anterior e aí se a gente utiliza isso na criança, ela vai crescer com os mesmos problemas. Então, acho que esse trabalhar é bem importante, mas acho que, como eu vou, não tem um curso, né? Às vezes são noites chorando, são às vezes birra, um monte de coisa que aquela criança ela não entende, né? Ela está em desenvolvimento, ela não sabe
né? Por exemplo, tipo que, sei lá, tu trabalhou o dia inteiro, tá cansado e agora é 2 da manhã e ela tem que dormir, né? Ela não sabe isso, então ela vai estar chorando porque tá com, sei lá, com vontade de mamar. E aí, às vezes, são noites viradas e as pessoas, eu acho que romantizam muito o aspecto de filhos, e essa romantização é isso que você falou, chega na hora, na vida real, aí tem esse luto, essa quebra de expectativa e realidade, né? Eu acho que talvez se as pessoas tivessem, primeiro, tratar os seus problemas, para depois ter a responsabilidade de criar uma pessoa. Porque muitas vezes as pessoas, elas têm seus problemas não, né, curados, e aí acabam botando essa carga num novo indivíduo. Então, eu acho que a grande maioria das pessoas ainda também não chegou pro consciente de que a criança realmente é o reflexo, né? É o espelho. É o espelho. Então, eu vejo muita gente querendo ensinar, né? Através da palavra, da conversa, mas o exemplo que tá dando é o inverso na maioria das vezes. E eu tenho até uma lembrança, assim, uma coisa que me marcou tava um dia com a minha filhada, e aí ela pegava, a gente tava brincando assim, ela pegava as formiguinhas e matava assim, e esmagava as formiguinhas. E aí eu, coitadinho dos bichinhos, e aí a mãe dela falou pra ela, não mata, não sei o quê. E a criança, óbvio, nem prestou atenção, nem entendeu nada. Aí eu comecei a botar o dedo e deixar a formiguinha subir no meu dedo, assim. E aí largava a formiguinha em outro lugar. Deu 2 minutos, ela tava fazendo a mesma coisa, parou de matar a formiguinha. Então, tipo, é o óbvio, mas que a 99% talvez das pessoas ainda não se deu conta disso, né? E aí, como que vocês lidam com isso dentro... como que vocês ajudam as famílias e como que vocês lidam com tudo isso, assim, acho que é muita falta de conhecimento ainda, né? Para pais. Na verdade, é isso que tu falou, assim, trazer para o consciente, né? E trazer para a responsabilidade também. Só que não é culpa de ninguém, entende? Isso a gente deixa muito claro para os pais. Não é culpa de pai ou de mãe que a situação saiu do controle ou tá ruim, né? Ou não estão conseguindo lidar. É que nós viemos de uma geração em que os nossos pais eram provedores, né? Então, o que eles faziam? Eles trabalhavam para dar o sustento da família. E nessa conjuntura, ainda as mães estavam em casa. E hoje nós temos uma sociedade que ainda tenta trabalhar para suprir as necessidades, só que tá pai e mãe fora o dia todo trabalhando e, ao mesmo tempo, tentando dar aquilo, né? Então, realmente é exaustivo. É muito cansativo, assim. E só que a maternidade, a paternidade, ela não é... Eu não acho difícil ter um filho pensando na questão financeira, que normalmente é a primeira coisa que, né, que as pessoas pensam assim, ter um filho, ter gasto, né? Porque se eu não tivesse um filho, eu teria que fazer por mim também. Eu também tenho que comer, eu também tenho que investir, né? E muitas vezes a gente gasta com outras coisas tão supérfluas que, tipo, assim, a criança é muito mais que isso, né? Então, tipo, a gente vai gastar, sei lá, gastaria o mesmo dinheiro que vai gastar, né, com fralda, com lenço, com outra coisa que não é o mesmo valor que tu vai ter, né? Tipo, tua família. Mas aí o que é o cansativo hoje de ser pai e ser mãe? É fazer essa mediação e no momento do caos ali, do cansaço, estar consciente de que a criança tá chorando 2 horas da manhã porque tu ficou longe o dia todo. E é o momento que tu tá ali e ela quer atenção, né? Então, é desenvolver essa mentalidade, a gente faz muito, assim, essas reflexões com eles, né? De dar tema, eu gosto muito de dar tema de casa pros pais, né? Para pensar para mudar algumas ações, porque a gente sabe que a repetição é que vai causar o efeito, né? Então, por exemplo, tem que mudar a rotina, mas tu não vai dormir num dia fazendo uma rotina e no outro dia começar do zero, outro, né? Tem que ser todos os dias um pouquinho. E assim, é no físico, no prático do dia a dia, e no pensar, no agir, no falar, né?
porque realmente isso que tu falou é real, assim, nós somos um reflexo. E muitas vezes, eu não sei se tu, Gustavo, já passou por isso, mas muitas vezes eu vi o meu filho falando alguma coisa ou fazendo alguma coisa que eu não gostei, e pensando, meu Deus, mas é igualzinho a mim. E aí eu entro em choque, assim, né? Porque a parte boa é quando eles fazem uma coisa que tu gosta, Coisa se boa. orgulha, igualzinho a mim, né? Porque agora a minha tá com 2 anos, então ela tá com uma fase, tipo assim, repete absolutamente tudo que tu fala. Então tu tem que cuidar muito. Tipo, deixou cair uma coisa no chão, tu não pode falar um palavrão que ela vai repetir. Lógico que às vezes é muito engraçado, tu vê, ela repete ali um palavrão, aí diz, não pode falar isso, ela para, mas tipo assim, é muito engraçado, mas a gente sabe que é errado. Né? E a gente tenta se policiar, então tipo assim, tem todo um processo de reeducação, mas assim, a gente também não tem tanta cobrança quanto a isso, porque se a gente não se cobra como adulto também, tipo, eventualmente falar um palavrão, uma coisa, tipo assim, não há também, meu Deus, um problema, sendo que tipo assim, o que adianta a criança ser toda regrada, né, não fala nenhum palavrão e é cheia de traumas no futuro porque os pais não impediam. Então, assim, também não... acho que é muito difícil, acho que pesar o meio termo da educação, né? A questão de ter um equilíbrio, né? Exatamente. Que é o desafio, assim. Dar o amor, atenção, mas em alguns momentos ter que ser um pouco mais firme, ter que dizer não, ter que estabelecer limite, ter que aguentar as birras, às vezes, que sai, assim, né? E que também é cansativo de ter que estar podando, né? Não é não. Então, faz parte. A grande questão é tentar equilibrar. Eu acho que também é muito também do casal ter o mesmo diálogo, né? Tipo assim, se unir e tá na mesma, digamos assim, na mesma vibe, né? Porque essa questão do não, assim, a gente, com a Cacá, por exemplo, a gente não tem tanto problema assim dela não fazer as coisas, porque a gente meio que ela não chega a fazer birra, nada, porque a gente sempre foi tipo os dois com o mesmo diálogo de ir instruindo, né, mostrando como é que é. Então acho que isso é uma coisa que o casal tem que ter, por mais que a gente tenha criações diferentes, né, crenças diferentes, né, quando a gente pensa na criação de uma terceira pessoa, bem assim, a gente precisa falar uma linguagem uniforme, porque senão na cabeça... Criação, né? Não, porque tipo assim, a gente tem que ter a mesma ideia de como a gente quer que aquela criança seja. Não tô dizendo em projetar ações, que isso aí também é um erro muito grande dos pais, de projetar aquela criança, vai fazer tal coisa, vai pra Harvard, tal coisa. Não, eu digo no sentido de, tipo, a gente vai criar, o que a gente quer criar, né? Uma criança independente, que consiga fazer as coisas, né? Então, a gente tenta ter sempre o mesmo diálogo, né? Então ela nunca, com a gente nunca chega assim, vou fazer tal coisa, aí pede pro pai, e depois pede pra mãe, sabe? Tipo, é sempre a mesma linguagem. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é que a Rafa, minha esposa, sempre fala, né? A mulher, quando ela é mãe, ela muitas vezes deixa o lado de ser mulher, né? Pra cuidar do filho, da filha. E isso acaba tendo um impacto muito grande na vida do casal. Lógico, a gente reconhece isso, eu e ela, a gente conversa, a gente sabe isso, mas eu sei que isso é um grande problema para muitos casais, que às vezes não conseguem nem passar dessa fase aí de 1, 2 anos, que o maior índice de separação de casais é nessa época, né? Por quê? Porque a vida, ela realmente muda, né? É um outro conceito, acho que tipo assim, a gente acaba tendo um outro significado para nossa vida, né, e isso que o casal tem que ter essa força junto, eu acho que tipo, mas muda muito e a mulher deixa de ser mulher, e aí vocês percebem que isso acaba às vezes atrapalhando o casal, ou como vocês lidam com o casal para tentar ter esse diálogo, como é que é? Deixar a mãe falar. Tenho minhas coisas da psicologia, mas deixa a experiência. E só voltando um pouquinho ali no que você estava falando antes, né? Eu tenho ainda 18, vão ter 8 meses. Então, na minha história de vida, eu sempre convivi muito com crianças, né? Então eu tinha na experiência, assim, de ver as minhas irmãs. E a minha mãe dava muito conselhos para elas, assim, né? A mãe nunca foi de interferir na vida das filhas, mas quando elas iam até lá em casa, ela dava conselho. A mãe dizia, olha, bom, quem sabe assim, quem sabe assado, né? Então eu prestava muita atenção naquilo ali. E o meu marido não, ele já vem de um histórico em que não tinha tantas crianças, ele não tinha esse então foi um dos acordos que a gente fez, assim, né?
que quando um falasse, o outro ia ouvir e respeitar, mesmo que não concordasse. A gente conversava depois entre nós, né? E eu tinha uma prática com o meu de todos os dias de noite. Normalmente a gente faz oração, né, com a criança para dormir, enfim. Mas eu conversava com o meu, porque a gente fazia uma retomada do dia, que tu falou dos palavrões e tudo. E ali era o momento de eu explicar para ele. Olha, hoje a mãe falou tal coisa, hoje aconteceu tal coisa. E aí eu trazia dele também, o que tu pensa sobre isso. Então a gente mantinha. Só que tinha dias que o cansaço era tanto que eu pensava, hoje eu não vou porque não dá, né? Mas aí eu pensava, não, mas eu não posso esmorecer nisso, porque é isso que vai o futuro, a educação da nossa filha. né? É que nem a gente olhar a questão de uso de telas, né? A quantidade de estudo que tem que o uso de telas, né, é associado a prejuízo cognitivo, até mesmo alguns graus de autismo, né? E, né, prejudicando a vida quando essa pessoa se torna um adolescente adulto. Às vezes, quando a gente chega, como eu falei, a gente chega cansado, né? Eu, às vezes, estou trabalhando direto, sobreaviso, plantão, a Rafa aqui na clínica o tempo inteiro trabalhando. Só que a gente pensa, não, o que é mais cômodo, né? Todo mundo chega, liga, bota um Mundo Bita ou qualquer outro vídeo, deixa rolando e vai, né, seguir a sua vida. A gente tenta, como um casal, mas isso é uma coisa que a gente conversou, né? Se policiar muito para não ter essa parte de telas, só que é muito estranho, porque tipo assim, é estranho não, é legal, porque quando a Cacá vai com outras crianças, a Cacá tá ali brincando, tipo, com os brinquedos, tudo normal, enquanto as outras, tipo assim, ou estão no celular, ou numa tela, ou tem uma tela ligada, as outras estão tudo olhando pra tela, e ela continua brincando. Então é isso que a gente vê que, lógico, é um esforço que a gente tem, às vezes chegar cansado e ter que, não, vamos dar atenção, vamos brincar, vamos, nem que seja tipo, levar pra uma rotina de, vamos dar banho, jantar, e aí, bom, ela vai dormir, e aí depois a gente tem a nossa vida, bem dizer. Mas é uma coisa que a gente tem essa consciência de que a gente tem que se organizar. Eu acho que falta muito para as pessoas essa organização, não que a gente seja pessoas extremamente organizadas, mas eu acho que a organização como um casal de entender que faz parte, né, e tem que, tipo assim, bem dizer, como é que eu vou dizer, orientar, né, como é que vai ser o dia a dia, né. E respondendo a tua outra questão a respeito da mulher, principalmente, né, um dos temas de casa que eu costumo dar para os pais é ter pelo menos um dia na semana destinado ao casal, né, que é a forma mais prática, né, da gente atingir aquele objetivo que a gente quer, de pelo menos conscientizar para aquela necessidade. E individualmente, porque assim, a nossa mentoria familiar ela é desenhada para a família. Então nós começamos com uma sondagem, com o estudo do contexto da família, enfim. No meio do processo, a gente cuida do indivíduo, porque apesar de ser uma família, nós temos ali 2 indivíduos, né, 3 indivíduos. E a questão dos papéis aí de cada um dentro desse sistema, né, que é isso que tu traz. Quando se nasce uma criança, nasce uma mãe, e muitas vezes a mãe não consegue dar tanta atenção aos outros papéis, que é o papel de mulher, o papel de filha, o papel de, né, de amiga, de, né, tantos outros papéis que a mulher desempenha aí, porque a função de mãe requer muito, né, e no puerpério também mexe muito a questão emocional, né, a atenção vai totalmente para aí. E é difícil administrar isso, o quanto que é importante, né, Guga, ter essa empatia que tu conseguiu ter. Sim. Que nem todos os pais conseguem ter. De entender que precisa ter paciência nesse momento, precisa ajudar ela nesse período que ela tá também mais... Não é fácil, as pessoas, muitas vezes é punk, o negócio é complicado, mas a gente tenta, o que pra nós mudou muito, foi assim, tipo, a amamentação, a Rafa amamentou até acho que 1 ano e 6, se eu não me engano, exclusivo, assim, lógico, com a introdução alimentar, tudo, mas até enquanto ela não desmamava, a Cacá, ela pegava e toda noite chorava, a gente foi ter uma noite de sono, bem dizer, quando ela desmamou. Óbvio que a gente sabia que o leite materno tem os benefícios, né, manter o aleitamento, a gente foi mantendo, tipo assim, era muito desgastante, porque às vezes eu tinha dormido, sei lá, 2, 3 horas num plantão e no outro dia dormia também. Lógico que, né, eu
conseguia dormir muito mais, né, do que propriamente a Rafa. Só que a gente fez não é que um combinado, um acordo, mas cada um sabe muito bem, assim, cada um tem o seu papel, né, não digo no papel de, tipo, eu não vou fazer tal coisa, mas, tipo assim, de noite, né, a Cacá tava dormindo com a gente, né, na mesma cama, né, porque, tipo, exatamente, a gente sabe que é errado, porque a logística em si, né, ela pegava, era mais fácil pra Rafa. Sempre tem desculpas. Enfim, né, e aí eu sempre falava que era importante sair, mas aí como existe também essa questão da mãe, né, às vezes, né, não conseguir desprender. Eu acho que isso também é uma coisa que... Aí vem a função paterna, Guga. Que é de fazer esse desprendimento. Não, foi um trabalho, mas eu sempre falava, eu acho que, tipo, às vezes parece que tem que lembrar que são indivíduos diferentes, né, que ela tem que seguir sendo a mulher Rafaela, e a mulher no ponto de vista de, sei lá, de tudo, né, ter um tempo pra ela, uma atividade física, essas coisas assim, fazer algum hobby. É claro que é diferente, e é claro que as funções de mãe e pai são completamente diferentes, né, não dá pra eu falar uma coisa, a realidade é outra, né, às vezes ela de noite chama a mãe, né, por mais que a gente trabalhe toda essa parte, mas assim, eu acho que como a gente sempre teve muito bem claro e conversou, e eu acho que isso que falta talvez nas pessoas é esse diálogo. Como a gente falou, não tem um curso, né, na internet tem um monte de gente vendendo um monte de coisa que é tudo muito superficial, na hora que acontece, os dois têm inteligência emocional para sentar, conversar e ver que aquilo ali é uma coisa que os dois têm que passar e, né, vai ser reflexo para a criança no futuro. Então, tipo, tudo que tá passando tem que ser pensando no bem da criança no futuro, né? Então, acho que é difícil, óbvio que é, né? Mas tem que ser muito bem conversado, né? Isso é uma coisa que eu também, pessoalmente, tive que trabalhar muito em mim, assim. Porque eu tive depressão, crise de pânico, tudo em decorrência, né, de uma gestação tumultuada que eu tive, né, com alguns riscos, enfim. Então, tudo foi. E depois que eu me tornei mãe, eu me controlei muito. Eu me via me controlando, sabe? Tinha dias que eu tinha vontade de chorar litros d'água, porque tinha cólica, porque tinha cansaço, porque tinha, né? E eu dizia, não, eu sou firme, eu sou forte e eu vou aguentar, né? E aí quando eu vi, explodiu, porque chega uma hora que não dá mais, né? E aí eu tive que no meu tratamento aprender um conceito que é bíblico. Amar o outro como a ti mesmo. Então eu não estava me amando, eu não estava me cuidando. Como é que eu ia passar uma segurança, uma tranquilidade? E a minha mãe dizia, o que ele tem não é cólica, é estresse. E eu dizia, mãe, como é que eu transmito estresse? Mas ele tinha, porque era eu que passava aquilo ali pra ele, aquela ansiedade, porque ele chorava de cólica e eu chorava de nervosa, porque eu achava que eu não era uma mãe suficiente, porque a criança chorava, né? Então, e foi assim, e quando eu descobri que eu tava com depressão, foi justamente na escola, que eu coloquei ele numa escolinha, e aí ele tava indo muito bem, e de repente ele não quis ir mais. Aí eu levei ele na psicóloga pra ver o que tinha acontecido, enfim, realmente tinha acontecido um fato, que ele tava inseguro de ir, mas ele foi em algumas sessões e a psicóloga disse, olha, ele tá liberado, ele já me falou o problema, a gente já resolveu, só que tu vai ficar comigo. Eu disse, como assim? Eu vou ficar, sabe? Eu fui pega de surpresa, ela disse, tu não tá bem, tu não tá legal, e ele sabe que tu não tá legal. E aí eu fiquei com ela, fiz terapia, fiz todo o tratamento e foi assim, ó, eu recomendo principalmente pra mulher, principalmente pra mãe, assim, sabe? Ter esse cuidado consigo, porque é fato, se tu não cuidar de ti, se tu não te amar, tu não vai conseguir projetar amor no outro. E quando tu investe tu acaba pegando esse papel de pai e de mãe, parece que tu veste uma capa de super-homem, que não tem como, mulher, né? Mulher se maravilha. carrega, é óbvio. E aí se esquece, né? É difícil de reconhecer, ó, eu preciso de ajuda, agora é um momento que eu vou ter que ver o que tá acontecendo. A gente atende muitas crianças que vêm pra gente, vêm com dificuldade escolar, vêm com que a doença tá nos pais, no caso. São questões dos pais aí que estão com essa dificuldade de olhar pra si, né?
É mais fácil. Porque- Vou cuidar do meu filho e vou dar tudo pra ele, mas e eu? Onde é que eu Que nem aquelas pessoas que cuidam de pessoas, né, que são acamados, né, e aí tu ama muito aquela pessoa, tu tem que cuidar, e aí tem um estresse do cuidador, tipo, da pessoa que cuida, e aí a pessoa fica naquele paradoxo, mas como é que eu me sinto mal em cuidar a pessoa que cuidou de mim, e aí se sente mal, e não vê que aquilo ali é natural, é estressante, né, então por isso que tem que fazer acompanhamento. Eu acho que outra coisa também é, como eu tinha falado, eu acho que eu sou que nem acho que o teu marido, que não tinha muitas crianças na família, e a Rafa era rodeada de crianças. Então, tipo assim, eu sempre fui o mais novo da família. Não tinha crianças. Eu tô aprendendo tudo com a Cacá, mas lógico, com essas coisas que a gente sabe de como a gente quer educar ela, tudo, e aí a gente se policia com isso. Mas o que eu quero dizer é que assim, por mais que tu tenha criado outras crianças ou acompanhado outras crianças, nada é a realidade, né, quando o filho é teu. É que nem a cunhada, quando vai cuidar, ela tá ali, né, tá cuidando, brincando, dá comidinha, dá banhozinho e tal, tchau pessoal, tô indo pra minha casa. A né? tia, A tia chega e então- a criança tá dormindo. Eu digo cunhado porque a tia, é justamente isso, porque assim, o que acontece? A parte boa, né, é muito tranquilo, né, vamos brincar com a criança, que nem ficou brincando com as formiguinhas, É né, maravilhoso, depois vai embora. exatamente, e aí eu acho que esse é o maior desafio de que assim, tu nunca vai desligar desse papel, esse é um papel pra sempre, né, então é isso que eu acho que tem que as pessoas às vezes não se preparam, ou como tu falou, projetam um negócio muito idealizado, que aí na hora que tá ruim, ali, que tá difícil, as pessoas, putz, né, e agora, né, e às vezes não tem pra quem recorrer, né, é o casal, e aí muitas vezes o casal briga, aí fica mais estressado, sobrecarrega, né, eu acho que é aí que entra. Investe muito na criança, né? Eu vou levar meu filho pra terapia, vou dar tudo o que ele precisa, o que for possível, e não tem investimento em si mesmo, né? É isso que a gente vê em muitos casos, né, Cris? E uma das coisas que tu comentou agora, que é o casal. Mas é importante para a mãe ter uma rede de apoio, como eu falei, né? A gente dá Isso. de tema que o casal tenha pelo menos um dia na semana para eles, assim, né? Mas e aí faz o que com a criança? É importante ter a rede de apoio, mas aí a gente trabalha também a questão dos papéis. Rede de apoio não pode interferir. Então, o casal é o casal e a criança tá ali, tá posto, né? Até a gente conversava ontem sobre isso. Deixa o homem pai e mãe e vai constituir sua família, né? Vó, avô, tio, padrinho são extensão familiar, mas a tua família É o núcleo, é tu, a Rafa e a Cacá, isso. né? Então vocês são. Mas a avó cuida de vez em quando, a avó cuida, porque a avó é a avó, né? Então ela não pode sair do papel de vó e entrar numa interferência. Porque aí a criança fica sem referência. E ela fica em dúvida também, né? Pro cérebro da criança, tipo, ela tá tendo todo dia orientações, aí vai com outra pessoa e tipo, por que aqui eu posso ver tela lá em casa não? Então, pra gente isso é uma dificuldade, né, que a gente tenta a todo momento, né, essa parte que a gente sabe que é importante, e aí às vezes quando a gente larga, né, acontece de tipo, tá vendo, sei lá, alguma coisa do Tubarão, a gente nem sabe o que é, ela vem cantando a música do Tubarão, mas onde é que tu viu isso? Né? Então isso eu acho que é bem, a gente vê na prática, assim, né. Cris, uma questão que eu quero trazer aqui é entender como lidar, e aí já puxando mais um assunto talvez para adolescentes, para quem tá assistindo, que ainda existe muito aquela coisa da mãe ou do pai querer direcionar o filho para um caminho que na verdade ele queria ter seguido, talvez não seguiu, e isso acaba gerando às vezes frustração ou bloqueios, coisas negativas na pessoa, na criança ou no jovem, de acabar indo só pra atender um Os pedido desejos da dos mãe, pais, os né? desejos dos pais, sabe? E eu vi, não lembro exatamente, faz tempo, mas uma estatística de que os jovens terminando o colégio, 16, 17 anos, estavam um nível de ansiedade e depressão muito grande, e um dos pontos que mais fazia aflorar isso era essa questão de a mãe tá querendo meio que direcionar, influenciar, e a gente sabe que é bom reforçar que não é culpa da mãe, não é culpa do pai, é pelas criação que eles tiveram, e dos pais, e dos pais, e dos pais. Mas, de uma forma
a gente apresentar aqui, vocês puderem dar um conselho, uma dica, uma ajuda, tanto para adolescente Façam que tá assistindo, terapia. tipo, como que eu... faça uma mentoria. Não, mas é porque, só cortando, mas é que assim, se a gente vai olhar, mais de 50% da população sofre de duas grandes doenças, né? Tanto a obesidade e a parte de ansiedade. Se a gente olhar 50% das pessoas, um casal é composto por 2 pessoas. É óbvio que não é meio a meio, né, essa estatística, mas então assim, cara, é muito assim, aqui, né, entre nós 4, 2 têm ansiedade, né? Talvez mais ou menos, mas, né, todos, né? Fechou, né? Mas, assim, a gente traz isso cada vez mais porque muito se fala e muitos têm cada vez mais diagnóstico. Nossos antepassados, nossos familiares, antigamente não falavam sobre isso. Isso era frescura, isso era tipo, falta de punho, né? Uma criança fraca, sei lá, né? A gente sabe que agora os adolescentes, né, adultos na fase, né, mais jovem, tem muito essa parte de trazer os problemas que vêm dos pais. Então, que eu tava brincando, se todo mundo fizesse terapia, ou pelo menos tivesse essa orientação, esse mindset, essa questão de ter uma inteligência emocional, a grande maioria dos problemas das outras gerações estariam resolvidos. Até porque, se a gente tem um mindset correto, se a gente vai olhar obesidade, de onde é que ela vem? Minha criança come salgadinho. Cara, quem é que comprou? Exatamente. Sabe, tipo... isso é outra coisa que a gente briga às vezes na creche também, tipo, a gente leva lá as comidas, a gente na real é chato, né, é visto como chato, a gente quer dar as comidas mais naturais e tal, aí do nada ela chega, Cacá comeu bolacha, só que as crianças falam, né, mas onde é que tu comeu bolacha, né, a avó deu, aí nós, tá, né, a gente conversa, mas tipo assim, a gente sabe que, quem compra no mercado são os pais. Então, se a criança, eu lembro quando a gente atendia no ambulatório de obesidade infantil na faculdade, era muito, tipo, isso aí, tratar os pais, porque, tipo assim, foi tu que comprou, né? Foi tu que apresentou. Se tu apresenta uma vida saudável desde o início, a criança vai ter hábitos saudáveis o resto da vida, né? Então, essas 2 grandes doenças, bem dizer, se a gente tratasse o adulto, né, as próximas gerações não teriam, né? Uma das coisas que eu sei que assim, a criança nasce nua, né? Nua em todos os sentidos, né? Ela tá lá, ela tá para receber, né? E quem é que vai dar? Quem é que vai suprir? Só que às vezes as situações são tão complicadas, assim, os contextos, que a gente tem que levar na brincadeira, né? Um dia uma pessoa disse, ele tá viciado na tela. Eu fico imaginando a cena dele comprando o celular com o vendedor. Devia ter sido hilário, eu queria muito ter acompanhado, sabe? Mas foi eu que dei, então, né? O que a gente vai fazer? Né? Então, assim... Isso também é outro hábito. Às vezes a gente tá no celular e assim, como é que tu vai dizer pra criança que ela não pode ficar no celular se tu tá no celular o tempo inteiro? Né? Então, tem tudo isso, né? Tu tem que se policiar também. É difícil, um monte. Ainda mais que eu trabalho com o telefone o tempo inteiro. Né? Lógico, a gente tenta explicar, olha, o papai tá no telefone porque é trabalho, né? Aí ela, papai vai trabalhar? Não, o papai vai ficar contigo, mas o papai tá resolvendo o celular, né? Mas é também difícil porque às vezes eu tenho ansiedade de ver as coisas que estão acontecendo no celular, porque realmente são coisas graves, né? Então eu mexo bastante no celular, só que eu sei que eu não posso ficar mexendo muito, porque senão ela vai estar olhando e vai dizer por que eu não posso. Lógico, ela tem 2 anos, ela não vai dizer por que não pode, mas na cabeça dela, tipo, se meu pai faz, vou fazer também. Né? E aí a gente vê, assim, muito adolescente, né, que não consegue interagir, não consegue conversar, não consegue fazer absolutamente... Aflorou mais não. Isso ainda, né? Porque assim, o boom que teve agora de adolescente com ansiedade, com dificuldade de comportamento, de interagir, né? É muito mais fácil para eles interagir com gente que eles não conhecem de outros lugares do que sentar numa roda de pessoas e conversar, sabe? Tipo, e às vezes, assim, são coisas que não são tão necessárias, mas as atividades manuais, sei lá, tipo, pregar uma madeira, né? Cara, essas crianças não conseguem fazer. É necessário talvez para o futuro? Não sei, mas tipo, são atividades lúdicas que às vezes, né, são importantes e não se faz mais, né? Tipo, não tem mais, eu acho que e eu acho que isso sim, a tecnologia acaba prejudicando muito, e aí os pais terceirizam muito isso, né, de tipo, muito mais como chegar no final do dia e dar a tela, né?
quando tu falou aí da questão de ter um dia pro casal, eu tava pensando, tipo assim, uma coisa que a gente acaba sempre, às vezes, né, como é que eu posso dizer, se preocupando, tipo, a Catarina ficou na creche. Pô, ainda vou chegar de noite e vou deixar ela com outra pessoa, sabe? A gente não quer terceirizar, bem dizer, a educação dela ou terceirizar ela. Então, a gente se culpa muitas vezes, tipo, como é que a gente vai ter um tempo pra nós? Mas agora, na nossa logística, a gente conseguiu, tipo, sei lá, pela logística, ela dorme cedo, né? Ou ela dorme, tipo, umas 10, 11 e meia, às vezes no máximo. É que eu durmo tarde. Então, a gente consegue conversar, né? Ter o nosso tempo, ver um filme, tranquilo. Mas é tudo feito trabalhado. Acho que isso que é difícil também, né? Mas aí entra na questão do amparo para ela. Deixar com uma pessoa que tenha vínculo afetivo, principalmente, né? E aí levar isso de uma forma lúdica. Hoje é dia de visitar a vovó. Hoje é dia de passear com a Dinda, entende? Que a criança não vai sentir assim, meu pai e minha mãe me Estou sendo deixou, largado pra eles. né? Não, ela tá indo para um programa divertido dela. O outro lado, com o passar do tempo, depois ela pode ir assimilando, né? Mas para não criar essa ruptura, o importante é esse lúdico, assim, ser trabalhado, né? Mas voltando à questão do adolescente, a gente está lançando agora o PDA, que é o Programa de Desenvolvimento Adolescente, que é principalmente para amparar esses adolescentes que estão ansiosos, esses adolescentes que estão nesse agrado pai, agrado mãe, eu faço o que eu tenho vontade de fazer, né? Na maioria das vezes não consegue conversar com o pai. Que não consegue. E quando a gente vai trabalhar com a família, que a família dá abertura, que a gente consegue se aproximar, porque também para se aproximar de uma família e conseguir trabalhar, a gente tem muito consciente isso, de que a gente vai trabalhar com orgulho, com o ego, né? E que é muito difícil, e eu entendo, assim, que alguém chegar de fora e dizer, olha, tu tá agindo errado com teu filho. Com a gente não faz também, né? A gente não faz isso olha ela falando, mas, nem sabe, não convive com a gente. Não é a né? mãe que contrata a mentoria de vocês achando que o problema tá 100% na criança e não quer criança. ouvir. Mas essa é a negação, né? Enquanto eles ficarem negando o problema, Que nunca vai corrigir. E né? de novo a gente vai ter ali o luto, né? Que é aquele filho, sei lá, engenheiro, médico, advogado que o pai e a mãe idealizou, e ele quer fazer uma educação física, né? Ele quer fazer um curso técnico, né? Não desmerecendo nada, porque tudo é válido e importante, mas eu tô falando num conceito de idealização. Idealização. Tem que fazer o que quer e ponto, né? Acho que a gente tá criando uma pessoa para o mundo, primeiro. Né? A gente não tá criando ela para ficar o resto da vida com a gente, né? E segundo, para ela fazer o que ela quiser, né? Mas lógico, vai ter toda a nossa orientação e suporte quanto o que a gente acha que pode ser melhor, quais são os nossos medos, aquilo que a gente falou no outro podcast. Assim, cara, se a gente não fala dos nossos medos para os nossos filhos, né? Tipo, sei lá, eu quero fazer tal coisa. Às vezes a gente tá projetando o medo, só dizendo assim, não faz isso aí que vai dar errado. Ao invés de tu falar, olha, sei lá, tive uma experiência, tem medo que talvez não consiga, né? Fazer isso, que tu vai falir, sei lá, mas também tá tudo bem falir, porque tu tentou, sabe, tipo, eu acho que essa questão de aprender a lidar com as frustrações, né, também, porque tipo, tá trabalhando isso porque senão a gente tá sempre projetando isso na pessoa, e aí, às vezes mesmo, indiretamente, né, foi o que a gente falou, a gente tá sugerindo coisas, né, tipo, não faz tal curso, porque não vai ser bem sucedido. Cara, ninguém pode falar que tu não pode fazer uma coisa. Se tu quer fazer, tu vai e faz. Só que essa mentalidade, se não te ensinam, tu é acostumado a fazer só o que vão te sugestionar. Tipo, eu não sou capaz de fazer tal coisa. Ou tu cria aquela coisa, tipo, não, eu sou capaz e vou lá e faço. Ou tu vai mudar o teu caminho. E a grande maioria das pessoas muda o caminho. E às vezes se frustra, né? Isso tá começando a ser falado no mundo hoje em dia. Principalmente essa questão dos medos dos pais. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias que ele disse, cara, pela primeira vez eu me dei conta que eu fui criado baseado no medo. O pai dele falou alguma coisa, ele contou que ele queria fazer alguma coisa, o pai dele deu uma resposta e ele disse, olha só a resposta que meu pai me deu, falou tal e tal coisa. E aí eu percebi que a vida toda eu fui criado em cima disso, de o medo de fazer, não era pelo incentivo, né? Motivação, vai e faz tal coisa. Não, tudo que o pai dele agia, óbvio que era preocupação do pai, não é julgamento, né?
Não quer dizer que não é o pai ama, demonstrando né? amor, Exato. só que a forma que ele aprendeu também foi pelo medo, ele estava transmitindo pro filho pelo medo. E aí, que bom que o filho tomou consciência, porque eu acredito que nesse momento que a pessoa toma para as próximas gerações, ele vai corrigir. E aí, o ponto é que quando a pessoa é criada muito pelo medo, acaba que ela se bloqueia em muitas áreas. Em muitas áreas. Só que... Pode falar. Eu estava pensando das nossas oficinas com pré-adolescentes, que a gente já tem, a oficina das emoções, que a gente trabalha justamente as habilidades emocionais. E eles vêm trazendo, né, essa questão da dificuldade deles falar com os pais. O que eu vou ouvir? Eu vou ouvir repreensão. Então, assim, desde cedo já tem essa barreira entre pais e filhos. Medo de falar para ser repreendido. Medo de falar para ser repreendido. Aí, então, chega a hora de escolher. Como é que eu vou escolher também, né? Eu vou ir para onde né? As coisas são tudo muito dadas, né? Não é trabalhada autonomia, não tem diálogo em casa, falta muita comunicação, não tem escuta. Isso a gente vem vendo bastante nas oficinas, né, Cris? E vocês notam que isso tá mudando? Porque eu vejo, por exemplo, a geração dos pais dos meus pais muito mais rígida. Dos meus pais aí tem uma certa rigidez, ainda desde da questão, não rigidez de bater alguma coisa assim, mas no sentido de não ter muito assunto, muito diálogo e beleza. E agora, talvez pela internet, Instagram, rede social, ou talvez porque eu pesquiso isso, o algoritmo tá me mandando, mas eu vejo muitas famílias e pais buscando o diálogo, conversar com a criança desde ali, que nem tu falou, 2 aninhos, eu vejo vocês também conversando com a Cacá. E eu acho isso muito legal, porque eu sei que com meu pai, por conversar com ele também, ele disse que não existia diálogo, não de não existir, mas era não que nem hoje. Hoje eu vi um vídeo de um pai ouvindo uma criança, um gurizinho, devia ter, sei lá, 4, 5 anos, e ele tendo um papo com uma pessoa de 50 anos, assim, muito maduro, de emocional, inteligência emocional, e ele falando das emoções dele. Ah, que eu vou me sentir assim, acho que eles iam se mudar, que o fulaninho é o melhor amigo que eu tive em toda a minha vida, com 5 anos. O melhor amigo, e vai ser um sofrimento muito grande me separar e não ver mais ele. E aí o pai perguntava, e como que tu vai se sentir? Qual que é a sensação? Já falando de sensação e inteligência emocional. Cara, que legal isso. Só que é uma visão minha de que o mundo tá mudando, vocês concordam? Ou é ainda muito pouco? São poucos que se salvam, assim, né? Porque a gente tem visto que alguns tentam, mas não seguem, né? Começam ali muito bem, mas depois se torna cansativo, se torna repetitivo e acabam parando, né? Porque nós somos muito imediatistas hoje, né? Então a gente quer fazer uma ação um dia e achar que aquilo ali vai ter o reflexo, né? Ou tomar uma medicação. A única coisa que a gente sabe que uma ação tem reflexo para a vida toda é trauma, né? Porque o positivo, ele tem que ser todos os dias trabalhado. Para criar o hábito, no caso, né? Porque realmente, senão tu acaba gerando trauma, que aí vai gerar problema no futuro, e as pessoas vão precisar de terapia, aí não faz terapia, aí preferem remédio, né? E aí começa a entrar num ciclo vicioso que é errado. E é aquilo que o Gustavo falou, né? Os adolescentes não sabem pregar alguma coisa na parede. Mas ninguém ensinou, né? Que daí mas aquilo o que me preocupa é que foi, tipo, parece que a gente tá mais tranquilo na educação. Porque às vezes eu fico pensando, tipo, a rigidez que tinha antigamente, eu acho que isso é errado. Mas tem aquela máxima que a gente se preocupa, tipo, será que a gente não tá também deixando demais? Porque agora a gente vê muita gente, tipo assim, essa geração que mais tá morando com os pais, saindo da casa dos pais cada vez mais tarde. O quanto disso é falta de talvez uma orientação, ou porque, tipo, tá tudo bem, vamos deixar assim, porque ele tem tempo de escolher, só que ele ainda tá se decidindo com 35 anos em casa dos pais. Então, tipo assim, tem aquela máxima, né? Tempos difíceis, né? Fazem, né? Filhos fortes, né? Filhos fortes fazem tempos fáceis. É questão cultural e histórica, né? A gente veio de uma rigidez muito grande, muito severa, e aí os nossos pais já deram uma flexibilizada, né? Porque, não preciso passar, o meu filho não precisa passar pelo que eu passei. Só que esses filhos agora estão sendo pais, mas isso aí não vai gerar uma... Mas é isso que eu digo. E aí liberou demais. Os tempos ficaram fáceis, será que a gente não vai, né, gerar pessoas que depois vão gerar tempos difíceis? Entende? É isso que... Se a gente olha a métrica da sociedade é essa, né?
como eu falei, tempos difíceis, se a gente para olhar, a gente tá nos tempos fáceis. O que a gente tá agora, será, isso é o correto? Né? Lógico que tem muita metodologia por trás, né? É só realmente uma análise, né? Mas, tipo assim, como pai, a gente nunca tem a certeza. Acho que essa é a questão. Por mais que alguém pegue e fale, tá no livro tal, tem estudo, tu nunca sabe o que é melhor e, infelizmente, a gente não tem uma bola de cristal. A gente tem que saber e ter a consciência que a gente está fazendo o que a gente acredita que é o nosso melhor para aquela pessoa no futuro. Mas, mesmo acreditando que seja melhor, a gente tem que minimizar os danos, no caso, os traumas, porque também os nossos pais acharam que estavam fazendo talvez o melhor pra gente, e talvez muitos dos traumas das pessoas sejam das pessoas tentando fazer o melhor. A gente ainda sempre... A primeira questão é não subjugar, né? O que a gente fala? A criançada de hoje, os adolescentes, já nasceram envoltos da tecnologia. Então, automaticamente tu pensa que eles sabem usar a tecnologia. Então, tu não vai se preocupar com a orientação daquilo ali, porque eles já sabem tudo. E aí a gente vai ver lá, quando eu estudo com eles, para uma prova, alguma coisa assim, que eles sabem tudo das redes sociais. Sim. Porque no momento que precisar abrir um Word, fazer um trabalho, ou, fazer uma pesquisa, né? Um menino disse assim pra mim um dia, eu não sei, era uma palavra, e aí eu pesquisei ali rápido o significado, e ele, nossa, que rápido. Eu disse, mas tem dicionário, né? Tem Google. E ele disse assim, mas é, né? Pois é. O significado de uma palavra no Google, ele travou, entende? Então, e sabe tudo de tecnologia. É que pra nós, acho que assim, a gente tem a gente que precisava olhar no livro, acho que a internet é uma ferramenta muito boa. Porque é isso aí, é uma agilidade que, pô, tu teria que folhear lá no dicionário, achar... Só que aí a gente imagina que a criança também vai saber. E aí, só que pra eles, eu acho que é muito cômodo. Por exemplo, ChatGPT. Cara, isso é um inferno agora nas escolas, né? Porque, tipo assim, tu ensina pra uma criança, ela vê na internet o que é o ChatGPT, cara, faz a redação pro colégio, tipo, dá a resposta pra prova. Cara, uma coisa que eles têm que ter a consciência, acho que o adolescente tem que ter a consciência, é que tu não vai ter um chat GPT nas conversas do dia a dia. Não tem como tu parar a conversa na entrevista de emprego e pesquisar o chat GPT. Então tu tem que desenvolver, né, uma biblioteca na tua cabeça, que são, né, os livros, né, orientações, que tu não vai buscar na internet. Ela é uma ferramenta. As né? atividades de vida diárias. Tipo, é uma ferramenta que tu vai usar como um auxílio, mas tu não pode ser refém dela. Eu acho que, tipo, eles são, eles, quando eu digo os adolescentes, né, eles acabam estando muito refém dessa tecnologia e não sabendo utilizar ela, né, da maneira que deveria. Eu acho que isso é um grande desafio, né, eu acho que, não sei qual que é a orientação de vocês para os pais quando vê que, tipo, o filho não quer sair do computador, prefere falar só com os amigos de longe, mas não consegue socializar no colégio. O que vocês trabalham? Porque eu acho que deve ser muito difícil essa parte. Acho que primeiro não colocar as tecnologias como a grande vilã da história, né? A gente, como mesmo apontava, como é importante, como facilita, né, o aprendizado, como a gente acaba tendo o mundo nas nossas mãos através de um celular. Mas de estar trabalhando combinações aí, né, de estar dialogando mais, de estar tentando de novo voltar à questão da rotina, né, de ter tempo para tudo, né, dos papéis desses pais, que eles que têm que estar orientando, né, a gente vê crianças que se autodeterminam, eles fazem o que eles querem, eles não têm horário para usar essa tecnologia. Não é que não possa usar, mas ter tempo para cada atividade, ter tempo para mexer no celular, olhar a TV, Sim. ter tempo para brincar, ter tempo, né, para estudar. Então, de estar dividindo esses tempos e equilibrando essa rotina, né? Só que isso demanda dos pais, né? Dialogando também, tirando tempo. Esse é o outro desafio muito grande de ter tempo. Não tenho tempo, grande desculpa, não tem tempo para conversar, não tem Exatamente. Tempo para fazer algo, para propor algo diferente, né? A rotina corrida. Ou tipo, porque botar o filho na natação envolve custo. Não, pega o filho, vai no parque, vai dar uma volta, sai, né? Vai jogar um vôlei, futebol. Não tem custo. Só que, tipo, eu acho que entra na mesma coisa que a gente fala, né? É o comodismo de chegar no final do dia
dia e tu ter, tipo, fica vendo TV, fica no computador. São duas coisas que se perderam no tempo. A frustração, que as crianças hoje em dia, os adolescentes, eles não sabem se frustrar, eles não sabem receber um não. Eles não sabem, na verdade, eles recebem, mas eles não sabem lidar. Eles se desorganizam muito fácil quando recebem um não, quando se frustram, né? E o tédio. Eu canso de ver, assim, mães... Ai, o que eu vou fazer com ele nas férias? Tem que ter uma programação, porque imagina ficar sem ter o que fazer, não sei o quê. E aí, eu já vi reflexo disso numa produção textual. Que a criança não conseguiu imaginar para criar uma frase. Entende? Porque ela nunca precisou parar para pensar. A palavra era sapo. E eu disse, e era pra formar uma frase. E ele disse pra mim, eu não sei formar. Eu acho que também essas brincadeiras lúdicas, elas lidavam muito com a nossa imaginação. Então, né? assim, Estimulando. Quando eu tava de férias e eu não tinha o que fazer, a mãe dizia, inventa. E aí tu ia lá, a gente passava horas embaixo das árvores fazendo fazendinha, fazendo casinha. Quando chegava no final do dia, a gente tinha terminado de fazer tudo, ela deu, vem pra dentro. E aí o brincar era só a montagem, porque não dava o tempo de brincar. Mas a gente inventava, a gente criava. Então, hoje, a escola está buscando suprir um pouco disso, sim. Mas são duas coisas que estão se perdendo. A frustração, o lidar com a frustração, né? O que eu faço se eu planejei algo e aquilo ali saiu do meu controle? E aí são duas palavras que eu trabalho muito com os pais e com as crianças, que é o combinado e a promessa. Né? Quando tu promete alguma coisa, e aí as pessoas dizem, mas é só palavra. Mas as palavras têm poder, né? E quando tu tá educando, ensinando uma criança, mais ainda. Então, se tu promete uma coisa, tu tem que cumprir. Porque se tu não cumprir, a criança vai perder a credibilidade em ti. Mas se tu combinar, vai ter uma troca de ambas as partes. A gente combinou daí na pracinha, mas choveu. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma pipoca e vamos olhar um filme, né? Ali tu começa sutilmente trabalhar com a criança de que às vezes o planejamento não sai como a gente queria, né? E o tédio também. Não tem o que fazer hoje. Tem muita coisa. Pega um livro para ler, vai ali arrumar tua cama, vai arrumar teu quarto, né? Uma mãe que eu atendi uma vez disse para mim assim: não aguentava mais o fulano e combinei com ele que agora eu não entro mais no quarto dele. O quarto dele é responsabilidade dele. Aí eu disse, e como é que tá sendo isso? Que bom que tu deu uma responsabilidade pra ele, né? Então, toda sexta-feira eu tenho que entrar e levantar a cama, porque tá tudo lá embaixo da cama, né? Os outros dias tu entra, tá tudo arrumadinho, mas aí na sexta-feira eu vou lá e começo a tirar. Aí eu disse pra ela... Só que daí ele vai saber que... Aí eu disse pra ela, pois é, daí tu imagina, assim, tu tá trabalhando com uma criança que vai sair pra sociedade e vai trabalhar depois numa empresa, né? E precisa respeitar uma hierarquia. Só que ele aprendeu em casa que ele pode botar toda a sujeira embaixo da cama. Só que lá na empresa não vai ter quem limpe na sexta-feira. E ela, mas eu não vou ficar pensando, fulaninho tem tantos anos, eu não vou ficar pensando no trabalho. Eu disse, mas tu tá criando um adulto. Hoje ele é uma criança, mas tudo que ele aprende hoje vai refletir na vida adulta. Exatamente. Né? Então, o nosso trabalho é esse, trazer essa consciência, sabe? De que a criança é o projeto da nossa sociedade. Isso me chamou muita atenção, porque às vezes pra gente parece muito básico, e aí saber que essa pessoa... Mas não tô pensando no adulto porque ele recém tem. Mas justamente é o momento de aí pensar. Tem que pensar. Esse é o momento de pensar. E como é que lida com esse pai e essa mãe? Trazendo a consciência para que ela mude, né? Pelo menos, aí ensine pelo menos. Tá, mas tu ensinou o teu filho a arrumar a cama? Tu ensinou como é que ele tem que fazer? Não, então nós vamos começar de novo. Vai ter o combinado, mas uma semana tu vai entrar todos os dias e vai ensinar ele, ó. A cama tu vai estender assim, a roupa de lavar tu vai botar em tal lugar, a que não precisa lavar, guarda em tal lugar, porque senão ele não vai aprender. E ele vai fingir que faz, tu vai fingir que tá feliz e deu. E o que ele pretende, como tu falou, de experiência e comportamento pro futuro, né?
Isso entra muito porque a gente estava falando da questão do equilíbrio de firmeza e soltar, porque é muito engraçado, às vezes a gente vê posts na internet, a galera falando, que no meu tempo apanhei, meu pai era assim, assado e tá tudo certo, tô aqui. Só que daí tu vai investigar lá, a pessoa Tudo cheia de certo. crença, cheia de trauma, cheia de bloqueio, Cheio tá de dívida, cheia de dívida, obesa. obeso, um monte de coisa, um monte de problema. Que tá refletindo em todas as áreas da vida e muitas vezes tá transmitindo isso também pros filhos e aí o ciclo, né, de geração em Eu geração. vi uma postagem assim, antigamente não existia crise de ansiedade, e aí um lápis todo mordido. Exatamente, Né? galera. Isso é o extremo da pessoa que não tem consciência nenhuma, né, do que tá acontecendo na vida dela e do que ela tá transmitindo. E qual que seria o equilíbrio disso entre ter a firmeza, como tu falou, para não criar uma geração fraca, que já tá acontecendo, mas ao mesmo tempo não tá botando bloqueios e não tá criando uma geração cheia de ansiedade, cheia de problema. Eu acho que, resumindo em 2 palavras, diálogo e terapia, né? Primeiro eu tento diálogo, eu tento me entender enquanto mãe, né? E acolher e estar presente e ouvir o meu filho, né? Porque ele também tem os medos dele, ele também tem as inseguranças dele, enfim. E se eu entender que eu não dou conta, eu tenho que procurar ajuda. Daí procurar uma mentoria, procurar uma terapia. Eu digo que às vezes o meu trabalho é como se fosse, a gente acaba sendo um espelho, que a pessoa vai pra terapia, projeta tudo, fala, e eu tento, olha o que tu tá, olha pra ti, olha o que tu falou. olha o que tu tá falando, olha o que tu tá fazendo. O que tu vai fazer com isso que tu tá fazendo? Então, a gente acaba trabalhando nesse sentido de trabalhar o autoconhecimento também, principalmente. Como que eu vou cuidar do outro se eu não me conheço? É porque as pessoas, às vezes, elas não se dão conta, né? Elas não se dão conta das coisas que estão fazendo no dia a dia. Aí, a partir do momento que tu fala, mas eu, sei lá, comprei salgadinho e tal, ela comeu a noite inteira. Tá? Né? De novo, né? Quem comprou? Né? Então, tipo, tu vê que, tipo, a pessoa se dá conta depois que ela fala. Muitas vezes a gente fala, cara, a terapia é a melhor coisa que tem pra fazer. Né? Tu me perguntar, tu indica terapia? Sempre. Porque, Vamos criar tipo, a hashtag aqui, vamos fazer terapia. não, porque, tipo assim, Todos pela é um terapia. processo de autoconhecimento, que assim, é importante. Só um momento, pessoal. Tá? Tome, deixa a chave do teu daí. Essa é a Cacá. Tchau, nenê. Tchau. Fica de sorriso. Dá pra ser. E agora, onde é que a gente parou? Vamos todos fazer terapia. Vamos hashtag. todos fazer, hashtag. Se tem agora que a gente parou, se tem alguma coisa que vocês É. querem falar mais, alguma coisa? Quanto tempo a gente tem? 1 hora. Tá? Viu que passa rápido. É. E uma fala vai emendando na outra, assim, vão ouvindo. Isso fez o cara não lembra que tem a Eu tenho câmera. umas perguntas que a Cris me mandou. Só fala agora do hashtag ali, que daí a gente segue na tua, no corte daí. Ergue o bracinho aí só pra facilitar. Então é que eu saio. Do hashtag façam terapia. Tá, então, peraí, deixa eu pensar. Beleza. Cris, e aí, dentro disso eu tenho a pergunta aqui que envolve isso que a gente tá falando já, que é quais são os benefícios de envolver a criança nas decisões familiares. Puder falar um pouquinho pra nós. Porque entra nessa questão que a gente tá falando de não criar tão solto, com firmeza, mas também ter o equilíbrio e não tá enchendo a criança de bloqueio. Então, como que vocês tratariam isso dentro de uma mentoria? Se vocês quiserem trazer um pouquinho dos serviços que vocês têm, falar mais a fundo sobre isso, de como vocês ajudam as famílias e tudo mais, eu acho que é interessante. Assim, como eu disse, né, nós temos o nosso modelo de mentoria, mas ele não é único e nem estanque. Por quê? Porque nós estamos falando de indivíduos, de realidades. Então, nós temos, em cada encontro, temas que nós abordamos. Mas, eu não vou, por exemplo, o Gustavo me procurou para fazer terapia, nos procurou para fazer terapia.
E ele tem lá uma estrutura de rotina ótima, perfeita. E aí, mas eu projetei que eu vou trabalhar rotina, eu vou lá falar com o Gustavo sobre rotina. Não vai surtir efeito porque ele já tem uma rotina. Então, por isso a importância da sondagem, para entender qual é o perfil daquela família e o que realmente eles precisam, né? Uma questão que nós já trabalhamos foi a questão da alfabetização. A criança já vinha, né, em escolinha, educação infantil, já estava naquela rotina. E os pais estavam ansiosos porque ela ia para o primeiro ano. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente faz? E o tema? E aí, a gente ouviu assim, o tema de casa lá em casa é um problema. Eu disse, opa, vamos conversar sobre isso. Por que o tema... porque é estressante o horário que a gente faz e não sei o que daí. A gente foi, né, a fundo. Mas o tema de casa é da criança, não é dos pais. Então já começamos por aí, não tem que ser estressante para os pais. É a criança que tem que fazer. Qual é a importância de um tema de casa? É a professora ver se a criança dá conta de fazer sozinha aquilo que ela ensinou em sala de aula. Que em sala de aula tinha o auxílio dela, né? Então, ela vai fazer em casa, vai levar de volta. E se for errado, a professora vai corrigir, né? Uma das coisas que eu falo muito com as crianças é que escola é o único lugar que nós somos autorizados a errar. Porque depois que a gente sair da escola, a gente vai sair adulto e não pode errar mais, né? Na sociedade. E a gente sabe que a gente erra, mas... né? Então eu digo pra eles, tá tudo bem errar, porque existe a borracha pra pagar, existe a professora pra corrigir, né? E aí eu volto a te dizer assim, que tu me perguntou sobre colocar a criança na responsabilidade. A criança pode estar ciente dos problemas que a família está enfrentando, das decisões que estão tomando e dos impactos. Por exemplo, esse ano a gente quer trocar de carro, né? Então, nós vamos projetar essa troca de carro. Para isso, a gente vai ter que economizar um pouco. Então, a criança tem que estar ciente de toda essa dinâmica. Esse ano a gente vai comer menos pizza, esse ano a gente vai sair menos, porque a gente vai alcançar aquele objetivo lá no final. Mas a criança não é responsável por isso. Entende? Então, porque ali ela já vai criando esse senso de responsabilidade, de criar meta, de se organizar e ao mesmo tempo de que pai e mãe têm o lugar de pai e de mãe e que existe uma hierarquia, né? E ela está ali enquanto filho. Quais situações a família pode ou deve chamar vocês, procurar a mentoria? Vocês mais escutam de situações assim, tô com tal problema e eu preciso da ajuda de vocês, mas talvez a pessoa esteja lá, acho que o meu problema não é isso. Ou a mãe até que tem o que a gente falou do orgulho, né? Achar que não tem problema. Então, o que vocês poderiam trazer assim, de situações, isso, a gente consegue, pode ajudar, é interessante estar passando por isso, é interessante entrar em contato, seja com nós ou, enfim, fazer alguma coisa. Vem situações muito... Vem a criança, em primeiro lugar, né? Os casos que a gente, das mentorias que a gente fez, vieram através das crianças, e aí a gente, conversando com esses pais, a gente foi chegando a questão que era a família que precisava ser cuidada, olhada, né? E trabalhar os vínculos familiares, que muitas vezes estão enfraquecidos. E aí começa a vir algumas questões a partir daí, né? Desses pais que estão fragilizados, que estão perdidos, a comunicação que está falha, né? Várias questões aí que vêm acontecendo. Às vezes a vida financeira também é afetada, né? Justamente porque não se está conseguindo dar conta das suas questões emocionais, né? Não está conseguindo administrar as questões da família, né? Trabalho. Então, tudo acaba ficando interligado, e aí a mentoria, nesse sentido, pode vir para a gente pensar junto. O que a gente pode fazer? Bem dizer, de um modo geral, os pais poderiam procurar vocês antes de ter os problemas também. Para prevenir, seria o ideal. Né? Para ter uma orientação. Como esse casal, por exemplo, eles estavam ansiosos porque ainda viria o primeiro ano, né? Então, a gente conseguiu conscientizar eles de algumas coisas importantes antes que elas acontecessem. Até tava pensando, você falou, porque na escola é o único lugar que a gente pode errar. E eu tava me lembrando que, o tema de casa era uma coisa que a gente tinha que fazer bem pra ir bem, porque ia contar ponto na nota
E aí, então, né, se o tema não fosse bem feito, né, ia prejudicar no futuro, né? Não que acontecia, mas, tipo assim, eu vejo muita gente que faz o tema pra criança, né? Que daí, tipo, não, porque aí ele vai ter nota ruim, não vai passar de ano, tem que ajudar, porque se ele não passar de ano, cara, mas se ele não passou de ano é porque realmente, dentro dos métodos, não tá apto para progredir. E a questão né? do E fazer aí, por, não vai aprender, né? fazer pela criança, depois da pandemia, assim, nossa, isso virou regra quase, sabe? Porque daí na pandemia tinha a questão da aula virtual, né? Uhum. E muita coisa a mãe fazia, o pai fazia, a avó fazia, pra terminar logo, porque aquilo ali realmente foi uma tortura, né? Principalmente para as crianças pequenas, ficar 2 horas, 3 horas na frente de um computador foi demais. Eu fico imaginando o processo de alfabetização, o desafio que deve ter sido, né? A questão de, tipo, Gigante. cara, tu alfabetizar a criança virtual, né? Que pra gente, lógico, era martelar todo dia, tu ia lá e fazia lógico, talvez até pra criança ali que já é acostumada com tela, ficou o tempo inteiro vendo, talvez aprenda, mas acho que deve ter sido bem complicado, né? Bem difícil. Vocês estão vendo algum reflexo disso agora, por exemplo? Sim. As crianças de 3º ano desse ano eram crianças alfabetizadas na pandemia, né? Uhum. Então, realmente, assim, produção textual, questões ortográficas, porque aí entra a sonoridade, né? A importância de falar corretamente e ouvir corretamente o som das letras. Então, aí principalmente a interpretação, que agora entra a questão no 3º ano já começa a entrar problemas matemáticos, aí tu tem ali, além da leitura e da interpretação, tu ainda tem a matemática para resolver junto, né? E a questão de que quando eles estavam na pandemia, eles estavam sozinhos em casa, com um adulto assessorando. E na sala de aula, eles voltaram a compartilhar com os colegas. E os colegas, a gente sabe, uma sala de aula ela é totalmente heterogênea, diversificada, né? Interferiu também muito na interação social, né? O aumento da ansiedade. Então, a gente vê que tudo isso, a gente ainda está... Mas assim, ó, se a gente fosse pontuar em palavras-chave, né? Por que procurar uma mentoria? Por birra, por relacionamento social, né? Interação social. As mães por insegurança, por não saber... Culpabilização, né? Dos pais, que acontece muito também. Medos, inseguranças. Às vezes, né? E muitas vezes... relacionamento conjugal, né? Que é muito, hoje em dia assim tá muito fácil se separar, né? Então qualquer briga, qualquer desavença, que aí é aquilo de não olhar lá atrás, né? Eu brinco muito assim com os casais, né? Eu digo, mas pensa o quanto sortudo tu é. Olha quantos bilhões de pessoas existem e ela escolheu tu. Né? Olha quantos bilhões de pessoas existem e ele escolheu tu. Então, só aí tu já ganhou numa loteria, né? Então, a gente faz esse resgate de olhar para trás, o que uniu os dois, assim. Porque isso, com a questão do imediatismo, e muitas informações, né? Não e consegue a vida enxergar o além também. Não consegue, então... Deu briga, deu ruptura, termina, vai um pra cada lado. Só que aí, quando tem o filho e a criança fica um baita no problema, né? Então, assim, a gente já teve caso de fazer uma intervenção até pra organizar uma separação, né? Então, assim, tá, e agora a gente decidiu pra se separar. ser o menos traumático pra criança. A gente decidiu, tá? Legal. Primeiro a gente faz uma sondagem pra ver se realmente é uma decisão do casal, né? E aí faz o que agora? Como é que organiza uma rotina de uma criança que tinha pai e mãe e agora tem 2 casas, 2 quartos e mais a casa dos avós, enfim, né? Não é o que eu gosto de fazer, não, em hipótese nenhuma. Eu vou lutar sempre, né? Para que permaneçam junto, para que resgate, né? Mas é a escolha da família. O casal tem que fazer a escolha. Mas acredito que deve ser muito difícil também, assim, pra cabeça da criança, tentar entender por que numa casa, às vezes tem um hábito, na outra casa tem outro, porque a partir do momento que tu separa, não tem mais o diálogo único, né? E aí, tipo, numa casa existe uma regra, na outra casa existe outra,
né? Numa casa existe acordar cedo, na outra não. Então acho isso que tipo, deve ser o mais conflitante. Acho que talvez o que aumentou muito a questão de divórcio é bem a gente que a gente tá falando, a questão assim, as pessoas não sabem mais se frustrar, elas não sabem mais, talvez dialogar mesmo, né? Tipo, vamos sentar, conversar e ver, pra ver, tipo, por que tá errado. Não, é mais fácil, tipo, vamos separar e já era, sabe? É muito, só que pra quem ainda tem filho, o impacto disso aí é enorme, né? Então, sempre eu acho que tem que, lógico, colocar acima de tudo, né, o bem-estar, né, do casal. Mas eu acho que, tipo, se a gente vai pensar no filho também, né, isso é bem importante, né, voltar ao diálogo, né, para que essa não tenha impacto nessa criança, né. Quando eu casei, assim, o meu marido já gostava de pescar, né, de sair, de acampar, enfim. E por ele, nós iríamos junto toda vez, porque ele gosta, só que não é uma coisa que a gente gosta, nem eu, nem o meu filho mais velho, né. Então, o que eu fiz? Eu conheci ele, assim, né, eu não vou mudar. Até porque é desrespeitoso com ele querer mudar uma coisa que ele gosta. Então, o que eu fiz? Eu comecei a aproveitar esses momentos para fazer uma coisa que eu gosto, né? Fiz 4 TCCs graças a muito acampamento e muita pescaria, né? Mas então, eu levo na brincadeira. E aí eu tenho amigas, por exemplo, que não gostam. E aí eu digo pra elas, mas tu não conheceu ele, quando tu conheceu ele não gostar. Mas ele quer jogar futebol toda vez e não quer ir na igreja, né? Isso é um contraste bem grande, né? Negocia, né? Dialoga. Num final de semana tu vai no futebol, no outro final de semana ele vai na igreja. Então, às vezes é muito simples, é um combinado, é uma conversa, é uma escuta. E que não tá mais acontecendo, não tá, né? Eu acho que também é outra coisa, quando tu fala isso, que tipo, foi bem tranquilo, claro que tem vezes, são dias e dias, tem dias que provavelmente tu não queria que ele fosse pro acampamento, e vocês talvez tenham conversado, né, tu esposo, porque tu não quer, de nada adianta tu dizer, vai pro acampamento, a pessoa vai brigada, né, tipo, fica um clima ruim lá, fica um clima ruim aqui. Por isso eu acho que, tipo, a grande maioria dos problemas da humanidade se resolveriam com diálogo e terapia, isso que eu sempre falo. Porque, tipo, se tu dialoga, né, tu consegue, né, cada um faz o que quer e não o que quer, né, com regras, mas, tipo, pro bem-estar. Mas deixa eu falar uma coisa assim, muitas vezes depois de haver um filho, né, às vezes as pessoas não se identificam mais como elas eram antigamente. Eu acho que essa despersonificação que tem, tipo assim, digamos assim, o Gustavo, pessoa, o Gustavo, pai, né? Às vezes existe uma mudança muito grande, né? E aí nisso, às vezes, muda também o relacionamento do casal se a mudança não foi junto. Eu acho que isso que, tipo, às vezes um tá num caminho, outro tá no outro, e aí eu acho que vem a separação. Né? Tipo, acho que esse é o maior. Aí entra a importância também, e é uma coisa que eu vivi esse ano, antes de ter o meu pequeno, né? Nós entramos numa depressão familiar lá em casa, porque chegou o momento em que nós nos vimos sozinhos de novo, né? Porque daí o Kelvin tá com 18 anos e ele começou a sair, né? Começou a fazer as coisas dele e nós começamos a ficar o sábado sozinho, a sexta sozinho, e aí a gente começou, né? O que tá acontecendo? E a gente começou a se olhar, né? Aí a gente começou a perceber teorias, né? Na nossa prática, porque isso é uma coisa muito... é difícil de lidar, assim, né? Porque quando a gente mexe com o orgulho, com o ego das pessoas, a primeira coisa, tu vem tu com essas teorias, né? Mas eu falo daquilo que eu li, daquilo que eu estudei, mas daquilo que eu vivi também, né? E é uma coisa que eu trago pro casal, assim, não deixa de ser casal, porque a criança vai crescer e vai ter a vida dela. E vocês vão um dia se olhar e cadê o que tava aqui no meio, né? A síndrome do ninho vazio, por exemplo, ela só existe porque tu não criou teu filho pro mundo. Ponto. Se tu sabe que teu filho foi criado pro mundo, óbvio que eu falando isso, é mil vezes diferente de saber que a minha filha vai ser um dia de casa. Óbvio que por mim, né, a gente não quer, né? Mas a gente sabe que, tipo, é um processo. Ninguém quer, sei lá, filho de 50 anos morando com os pais. Ninguém quer isso, né? Então a gente sabe que existe um ponto que vai ter que sair de casa, né? E lógico que tu vai sentir falta das coisas boas, mas se tu ainda é retaguarda para aquela pessoa do ponto de vista sentimental, emocional, de tudo, ela vai voltar e sempre vai ser uma coisa boa. Não vai ser tipo assim,
saiu e se afastou de fato, porque se era ruim, a pessoa vai se afastar, mas se era uma coisa, um refúgio, uma coisa boa, ela vai voltar, final de semana, sei lá quanto tempo vai ver, mas sempre vai existir aquela presença da família. Só que o problema é quando, sei lá, os pais não se prepararam para essa saída, né? Acho que isso já desde o início... É outro período de luto. Porque isso é desde o início, tipo assim, tu sabe que é um processo natural, só que tu vai negando. 18 anos tu negou, até o dia que ele saiu de casa, e aí dá o baque, né? Então é por isso que, tipo, se esse processo, às vezes, mesmo quem é profissional da área, quando tu é paciente, tu não te dá conta, né? Quando acontece contigo, tu não te dá conta. Mas isso é importante, vocês viram isso, né? Que, tipo, não tava acontecendo, né? Porque é mais fácil de lidar. É mais fácil até ali, né? Mas a gente sabe que reconhecer, eu acho que é o mais importante, né? Tu ter a noção de que tá acontecendo é um sentimento, né? Que, né? É normal. Né? Como se preparar pra isso? Até sempre o diálogo, né? Diálogo e terapia, né? Até sexta-feira a gente tava conversando e o meu marido disse que ele tinha chegado mais tarde, porque tinha festa de Réveillon, essas coisas, né? E ele, muito tarde. E eu disse, mas para e pensa, quando tu saiu de casa, né? Tu chegou pra tua mãe e pediu, mãe, eu posso sair, o nosso ainda pede, o nosso ainda combina com o nosso, sabe? Vou sair na sexta, não vou sair no sábado. Porque a gente teve esse costume da conversa, do diálogo, né? E eu disse pra ele, eu sei que tu não pedia, tu só dizia tô indo e tava indo, né? E porque já era maior da idade, enfim. Então, não adianta, a gente volta pro ponto, é diálogo, e se não conseguir no diálogo, se não conseguir sozinho, procura ajuda, né? Mas quando a gente menos espera, passou 18 anos e a casa tá de novo sozinha. Então, o casal tem que se cuidar e tem que se respeitar, assim. Aí, às vezes, as pessoas dizem, mas eu amo ela. Quem ama, respeita. Se não tem respeito, não chama de amor, porque é outro nome, né? Amor não é. Então, mas aí a gente volta pro jogo de palavras, mas são só palavras, mas são palavras que têm que estar conscientes de que tem um significado, de que tem um poder, principalmente, né? Dentro dessa questão, o Gustavo falou, eu concordo muito, essa questão da pessoa que fica muito tempo morando com os pais. Às vezes tá lá, sei lá, 35, mais, e ainda tá com os pais. Eu vejo que isso é uma questão muito da mãe e pai, às vezes, não quero generalizar, mas acredito que vem muito da mãe, que é aquela coisa da coruja, assim, e geralmente a mãe tem mais essa coisa de não querer que o filho saia, né? E qual o conselho, o que poderia dizer para essa mãe aceitar e, na verdade, entender que o filho precisa, ou a filha precisa sair, porque eu vejo como uma necessidade a pessoa sair. E faz parte de um processo de amadurecimento, de vida adulta. Mas acho que se a pessoa chegou até os 35, 40 e os pais deixaram, o problema é que já não foi instituído o limite antes, né? E aí já... E pra gente... Provavelmente foi uma mãe que fez o tema de casa. Porque não desenvolveu autonomia, né? Na criança. E automaticamente vai refletir na... E aí, esse que é o ponto. Qual que é pra quem tá assistindo agora, talvez esteja na situação, o que vocês podem falar pra essa mãe entender que ela precisa soltar essa pessoa? Nos procure. Precisa ter essa ruptura, mas primeiro precisa ter essa conscientização, essa identificação que isso é um problema, né? As pessoas da volta enxergam como que aquela pessoa tá assim ainda, como que, né, tão dependente, e enquanto essas pessoas não se darem conta que existe uma dependência, não vai mudar. Então precisa ter esse olhar para o problema. Olha, realmente isso está demais, realmente eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, né? Mas o primeiro passo é identificar isso. Porque eu acho que o grande problema que a gente fala de ficar 35 mais, né, na casa dos pais, não é nem a questão de ficar na casa, porque às vezes a pessoa tem uma meta, tá guardando dinheiro, sei lá, né? O problema é aquela pessoa que, tipo, realmente não deu estalo da vida ainda, não quer sair porque é cômodo, fica, sei lá, você tá jogando videogame, vendo TV, e aquilo ali diz, ainda tô me encontrando. Não, né? A gente tem...
tem um limite, né? Eu acho que essa não dá pra dizer, porque tem muita gente que mora com os pais ainda, às vezes é por uma escolha econômica, às vezes, né, pra ajudar a cuidar dos pais, então não dá pra generalizar isso, acho que só... acho que é só essa, quando a gente fala, né? Só porque é pra pessoa que realmente tá ali, dependendo e sem ter tido aquele estalo de que, tipo assim, vai viver, né? Tu precisa sair, né? Acho que aí que entra a dificuldade, né? Porque tu também tem que instalar na pessoa. Não ter consciência de que é um problema. Primeiramente é ter essa consciência, né? Que não tá certo. E se não conseguir fazer esse desmame, digamos assim, nessa ruptura sozinho, daí sim buscar ajuda profissional, né? Pra fazer esse trabalho. Mas aí se só, tipo, sei lá, os pais identificaram e o filho, não, tá bom aqui, quero ficar. E, tipo, como é que tu convence aí na... Quem são os donos da casa, né? Os papéis. Mas aí tu entra na imposição. O problema é que tá na educação já há muito tempo. Se o pai identificou, eu acho que a pessoa acaba não ficando ali. Acho que a maior questão hoje em dia é a mãe que não vê como um problema. Ela quer que a pessoa continue. Então quem tem que tomar essa consciência mesmo é o filho. Mas o filho sair. O filho sair, mas é porque se o filho não sai, é porque a mãe tá mantendo ali, tá aceitando. Mãos, né? Porque no momento que se torna consciente, a mãe vai dizer, qual que é o grande passo da vida adulta? Tu tem que simplesmente, tu tá morando com teus pais, tu tem que começar a morar sozinho, muitas vezes em outra cidade, tu tem que fazer absolutamente tudo por ti. Então, acho que isso é um grande passo de crescimento pra pessoa, tipo assim, tu ter a tua responsabilidade de fazer absolutamente tudo. Tem que ir no lugar, tu tem que saber, né, como é que chega lá, o alimento, isso, cara, né, óbvio que tem gente que nunca morou sozinho, às vezes saiu direto da casa dos pais, para um relacionamento, às vezes nem sabe como é morar com outra pessoa, aí também já entra uma grande dificuldade, né, mas, tipo, o fato de tu sair de casa gera um grande amadurecimento, que, assim, tu sai de um ambiente completamente cômodo, né, como tu falou, tem tudo, né, pra tu, só o fato de tu querer sair dessa inércia do cômodo vai te fazer tu, né, ter um salto de experiência, bem dizer, muito grande, né? Aí vai a importância da falta, assim, precisa faltar, precisa ir em busca de algo. Enquanto tu tem tudo nas mãos, tu não consegue perceber. Só que aí muitos dizem, tô me encontrando ainda, e aí? Mas encontrando depende, né? E é aquela máxima, né? Se tu não aprende no amor, tu vai aprender na dor. Porque esse pai e essa mãe não vão durar pra sempre, né? Então, começa aí que a mãe tem que se conscientizar disso. Não vai estar aqui a vida toda pra suprir o que ele precisa, entende? Então, tu precisa começar a tirar esse umbigo ali e... mas eu nunca ensinei ele como é que faz isso, então começa a ensinar. Né, começa a preparar, começa a organizar uma logística aí e determina um prazo, né? Até o final do ano eu vou te ajudar, sei lá, vamos se organizar para te ter o teu espaço, né? Que começa de repente pela garagem da casa, sai de dentro de casa e vai para a garagem onde tem um acesso separado, sei lá, né, pra não porque muitas vezes falam, mas não vou sair porque senão é um custo esse, a gente não tem como bancar, tipo, e aí o cara diz, não tem trabalho ainda, e aí, sabe, e aí vai ficando, né, isso é uma boa ideia, realmente, fica na garagem. Fica na garagem, faz ali, organiza uma cozinha, alguma coisa, vai fazer tua comida, vai lavar tua roupa, começa aos poucos, né, pra não doer tanto, mas começa, dá o primeiro passo. Cris, e indo pro inverso agora, os pais que estão ali grávidos, que ainda não nasceu a criança, mas existe o medo e para que lado eu vou, o que eu faço, principalmente a mãe tá insegura, como que vai ser, como que a gente vai criar, enfim, quer saber mais, vocês têm também para essas pessoas? Tipo um casal, uma prevenção, assim. Pré-família, vamos dizer assim. Sim, antes de ter uma criança tem um relacionamento. Antes de ter uma família de 3 ou de 4 pessoas, né, se for gêmeos, tem um casal ali. Então tem que olhar para isso primeiro, para essa relação. E trabalhar a questão da expectativa, o que é real e o que é idealizado, né? Não existe como projetar algo engessado, né? Engessar. Mas existe como trazer essa consciência, trazer essas questões, assim, de que, vão acontecer birras,
vão acontecer atritos, o que que vocês vão fazer, que postura vocês vão tomar quando essas coisas acontecerem, que era a questão que a gente estava falando da autoridade, né? Se um disser não, vai doer no outro, Sim, então guarda a depois dor pra conversa. ti, depois conversa, depois resolve, né? Então dá pra fazer, eu não sei se a palavra é projeção, mas dá pra assessorar prevenir. dessa forma, sabe? Tá, qual é o papel do homem nessa gestação, né? Se for um casal hétero, né? Qual é o papel do homem? Como é que tu vai cuidar da tua esposa? Porque ela precisa ser cuidada, não é só a criança, né? Então dá pra projetar isso também, sim. E dentro da psicologia, eles têm já um trabalho, já te procuraram a mulher gestante, assim, eu não sei o que eu vou fazer quando a criança nascer, como que eu lido com minhas emoções, com o marido, enfim. Vem não específico, assim, né? Vem, às vezes, aquelas que querem muito, às vezes começam a procurar, tem dificuldade para engravidar, já aconteceu alguns casos de terem no primeiro filho feito o tratamento para engravidar, querer o segundo filho, né? Aquela projeção da família, preciso de mais um filho, e aí de novo entrar no processo para engravidar, né? De tomar hormônios, e aí surge uma depressão nesse caminho. E aí ter que escolher, né? Largar a ideia de ter o processo da fertilização, para engravidar e vir para terapia. E ao longo da terapia, isso fluir normalmente. Por estar conseguindo, né, relaxar, por estar conseguindo resolver algumas questões e a gravidez surgir. Legal. Então já aconteceu isso. Isso sim. Muito bom, muito bom. A gente tá com quase 1h30, Wesley. 1h30, viu como passa rápido, elas estavam preocupadas. Mas uma coisa, Érico, que eu acho importante ressaltar é que o medo, ele não é nunca positivo, né? Muito bom. O medo não é positivo. Então, em qualquer situação, se surge medo e insegurança, é um sinal de alerta que precisa olhar para aquilo ali. E se eu não consigo olhar sozinha, ou se eu olho e não consigo identificar, eu tenho que buscar ajuda. Então, isso é um sinal de alerta, assim, medo e insegurança é um sinal de Então, alerta. qualquer coisa entra em contato, né, com a Crisale, no caso, mas assim, eu acho que uma coisa que a gente tava falando antes também, tu falou assim, porque o casal, né, para constituir a família tem que estar bem. Só que as pessoas também cometem um erro muito antes dessa etapa, que é às vezes não estar bem emocionalmente para viver consigo mesmo, e aí projeta num relacionamento o bem-estar, e aí, né, vira uma bola de neve. Então, tipo assim, eu acho que, tá falando em quer prevenir os problemas, né, primeiro esteja de bem consigo mesmo, né, faça terapia, né, e aí com o casal, esse diálogo, né, vai fazer com que, tipo, os dois cheguem na mesma meta, bem dizer. Mas não tem como tu cuidar de uma outra pessoa se tu não cuida de ti mesmo. Assim, acho que essa quando o relacionamento tá ruim, vem uma criança pra tentar resolver. Isso é o maior erro, né? Só que as pessoas, tipo, acham que a criança não segura casamento, o casamento quem segura é o casal, né? Tipo, lógico que quanto mais o casal unido, melhor, né? Para a criança, pelo menos eu acredito isso. Mas uma criança nunca vai segurar um casal, por isso que tem que estar bem construído antes. Tipo assim, tu procurar um relacionamento quando tu já tá maduro o suficiente para tu querer esse relacionamento. Ou, tipo, tu está estável o suficiente para tu querer esse relacionamento. Porque se tu projetar isso no outro, né, vai dar errado, né? E aí pode dar errado depois na criação da família, e aí geram todos os problemas. Uma coisa que eu digo sempre, assim, que a nossa decepção, ela tá na expectativa, né? Então, o outro me decepcionou. Não, foi tu que criou uma expectativa, né? Tu que projetou alguma coisa. Então, no relacionamento é isso, assim, que acontece muitas vezes. Projetou e não falou pro outro, né? Principalmente. Criou uma expectativa, mas porque não daí falou, tá cobrando que não foi falado. Expectativa demais é ansiedade. Aí tu não tratou na terapia e tu não dialogou com a pessoa. Cara, é diálogo e terapia, não adianta. E aquele ditado, né, de buscar a metade da laranja, né, para preencher alguns vazios, para preencher aquilo que tá faltando. Na verdade, tu tem que estar numa relação inteira, assim, o outro vai vir para somar e não para completar, né, para não ter esses problemas de estar dependendo desse outro pra, enfim, tudo que a gente já comentou aqui hoje, né, que acaba acontecendo. Mas a gente não falou também do grupo de mães anônimas, né? Só acho que já estamos com tempo. Pode nos falar aí.
Tem também É mais. um projeto da Cristale também. A gente não tem tempo normalmente, A é Cristale, só... ela tem vários braços, né? Sim, mas sempre volta para a família, né? E por que da família? Porque nós estamos hoje numa sociedade doente, adoecida. Não digo doente, mas adoecida. Por várias questões históricas e culturais. E duas coisas que eu pontuo, assim, né? Nós temos crianças e adolescentes amparadas até por um estatuto, né? Que é ótimo, é perfeito, não é uma crítica, né? É só uma questão. E nós temos na outra ponta idosos, cuidados e também amparados, inclusive por lei. Mas a sociedade, ela gira em volta desse meio que está desamparado, né? E esse meio são as famílias. Essas famílias que têm que cuidar das duas pontas. Ou vai cuidar por um período de uma criança, de um adolescente, ou vai chegar na fase de cuidar dos seus idosos, mas não cuidou deles. Então, aqui no meio é que a gente tem esse desequilíbrio. E está na hora da gente começar a cuidar e pensar nessas pessoas. Pessoas que têm que sair todos os dias para trabalhar, para pagar conta, para correr atrás, para dar o suporte que essas duas pontas precisam, né? E quem é que está olhando para elas? Então, a Cristale vem para trabalhar nisso, sim. E aí eu vou deixar a Ari falar um pouco do nosso grupo. Nós falamos das crianças, falamos dos adolescentes. A mentoria para ser algo mais focal, né? A gente, com a família, a gente vai descobrindo quais são as questões que a gente precisa trabalhar, como a gente já comentou. Já o Grupo Mães Anônimas é um grupo aberto para a comunidade, é um grupo que a gente faz, a gente fez o ano passado, quinzenal, gratuito. Então, para quem tiver precisando falar, né, que a gente tenta trabalhar alguns temas também, faz algumas dinâmicas para que a fala venha, né, para que as coisas, que elas consigam trazer, né, mas é um grupo de autoajuda, um grupo de escuta coletiva, né, elas vêm trazendo muitas questões e vêm se identificando, nossa, como minha história é parecida, olha, né, como que não é só eu que sofro por isso, né, como é que tu faz, o que a gente pode fazer e como que a gente pode pensar junto em estratégias, então. E tem muito isso na cabeça das pessoas, de achar que só ela que passa por aquilo. E aí quando vê alguém passa também, então, que legal, se sente acolhido só por saber que... E de escutar o problema do outro, olha, eu acho que o meu não é tanto assim, eu nem acho que... tá tão ruim. Olha só, né? Porque eu achei bom assim, porque assim, por mais que às vezes tenha o diálogo com o marido, querendo ou não, a gente não vivencia a grande maioria das coisas que as mães vivenciam. Então, tipo, desde tudo, sentimentos, pressão social, tudo, né? A gente até pode tá ouvindo, mas a gente não viveu pra ter aquela, tipo, como é que é, né, o skin the game, não é contigo, né, que tá acontecendo. Então acho que é legal isso aí de mães falarem com mães pra trocar experiência, né. A gente até teve a experiência de um irmão que desempenha o papel de mãe, que também participou com nós no ano passado, né, que a mãe dele faleceu de Covid, então ele ficou com 4 irmãos pequenos. E o pai para cuidar. E veio, né, participar do grupo, veio trazer experiência, assim, foi bem bacana, assim, de ouvir, de todo mundo poder se acolher, a gente vê, eles se auto-apoiam, assim, se acolhem, se abraçam, né, dão conselhos, tá bem mal, mas aí escuta o outro e fala, eu acho que tu vai fazer assim, acho que tem que fazer assado. Então as coisas vão fluindo muito, né? A gente tá bem. Mas é importante dizer que o nome Mães Anônimas remete a mãe de coração grande, acolhedor, né? Anônimas, porque o que é tratado lá, é trabalhado lá, fica lá. Mas a gente abre também para os pais, para irmãos, né? Pessoas que desenvolvem o papel de responsabilidade na família, né? E que tem essa, querendo ou não, essa sobrecarga e se sente perdido e se sente inseguro, né? Seria uma troca de experiência para famílias com filhos, isso? Isso. E hoje esse grupo, ele é presencial. Presencial. Vocês pensam também, talvez alguém
esteja assistindo e seja de fora, abrir alguma coisa online? Já pensamos, né? Pensamos, inclusive, nós estamos com ele no sábado de manhã. Pensamos também em ter um grupo à noite para quem trabalha no sábado de manhã e não consegue vir. Então, nós estamos abertos, assim, 2024 iniciando, para novas projeções, novas possibilidades. Esse ano de 2023 foi muito bom, assim, porque nós iniciamos de fato, né, o nosso projeto e já sabemos onde temos que melhorar, onde acertamos e tudo que a gente ainda pode expandir, né? Que legal. Então, quem estiver assistindo e tiver interesse, mesmo que não seja de Cachoeira, como que faz para entrar em contato com vocês, para saber mais da Cristale? Através do Insta, né, que é Cristale Oficial. Lá tem o nosso contato, né, WhatsApp. A gente ou pode via WhatsApp ou também via direct mandar mensagem para nós. Estamos abertos. Às vezes a gente também recebe, às vezes, pedido de ajuda, de desabafo, né, através de mensagens. Pessoas que nem são daqui, né, Cris, já aconteceu situações assim. Então é um meio também, é um canal que a gente pode estar ajudando e quem precisar pode estar acessando. Que legal, muito bom. Quer complementar com alguma coisa? Não, gostaria de agradecer, né, novamente a presença de vocês. Acho que foi muito bom essa troca de experiência. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Né, e muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Nós que agradecemos, né? Ficamos honrados com o convite e surpresos, assim, de o quanto a gente só se certifica daquilo que estava no nosso coração, né? Uma coisa que eu aprendi muito é que Deus coloca no nosso coração aquilo que nós somos capazes de fazer. E se Ele colocou e me trouxe paz é porque realmente é dele, né? Então, estar aqui hoje e ter um ano já de Cristale, que a gente comemorou em dezembro, e já ter frutos e projeções para 2024, enfim, nos deixa muito felizes e agradecidos. Obrigada demais por esse espaço. Estamos aí, que precisarem. O espaço também está aberto para vocês já também criarem daí de repente, uma mentoria online para outras pessoas, um curso auxiliando as suas famílias, né? Tem muita gente que talvez vai estar interessada nisso. O espaço está aqui à disposição para vocês também. Muito bom. Eu quero agradecer também, Cris, Ali, obrigado por vocês terem aceitado, terem trazido todo esse conhecimento aqui pra gente. Como a gente falei, eu acredito muito no trabalho de vocês, porque tem muito pouco disso ainda no mundo e eu sei a quantidade de pessoas que precisam disso, famílias que precisam do trabalho de vocês. Então, gratidão, obrigado, parabéns e é isso. Só, Érico, como é que faz para nos acompanhar, para nos seguir? Tá esquecendo a parte mais importante, né? Nome no podcast, porque até o terceiro episódio a gente não tinha nome, a gente tava gravando. Agora a gente tem nome, tem canal no YouTube, tem Instagram, tem TikTok, tem todas as redes sociais. Estamos tá no Spotify, no YouTube. Spotify também pode escutar, tá no carro, vai escutando. E é basicamente Away Podcast. Pesquisar no YouTube Away Podcast, ou Instagram, ou Podcast Away. Eu não vou passar o @ porque tem rede social. Acho que o Instagram é Away Podcast, no YouTube tá Podcast Away. Mas se pesquisar pelo Away Podcast. A-U-E-I. Exatamente. Pesquisa lá. A gente tem conteúdos lá que já foram postados, publicados essa semana. Agora a gente tá atualizando tudo sobre alta performance. A gente já falou sobre crossfit, a gente já falou sobre hipnose, agora a gente tá falando aqui sobre famílias, psicologia, pedagogia, e a ideia do Away é ser bem um Away mesmo, no sentido de trazer vários temas, vários conteúdos, vários assuntos e literalmente ser um bate-papo, conversar com pessoas que têm conhecimentos sobre esses temas. Se tá curtindo, é interessante que tu deixe um comentário dizendo o que tu gostaria de ver aqui, que ainda não viu, ou o que tá achando. E se gostou, compartilha e clica no likezinho, que isso ajuda o canal, a gente a poder estar trazendo cada vez mais conteúdo e mais pessoas aqui. Também não temos limitação de local. Se tem uma pessoa que tu acha que é muito legal, mas ela é lá de, sei lá, mora em outro país ou outra cidade, outro estado, a gente talvez entre em contato e consiga trazer essa pessoa para trocar uma ideia com nós. Então, deixa nos comentários também dizendo quem tu gostaria de ver aqui dentro.
É isso? É isso. Show Muito de bola, obrigado, então. pessoal. Até a Obrigada. próxima. Então, obrigado Obrigada. e até o próximo.